Hey everyone! Let's start another life mentorship session. And I have a word from Jesus for your heart. I want to invite you to join me here every Thursday at 7 a.m. on Life Mentorship to be a student of Life Mentorship. Remember that our channel always has 2 messages a week. One on Monday at 7 a.m. and the other on Thursdays, also at 7 a.m. But then there's Life Mentorship. I really want to get to know you. Comment where you're watching from, what city you're in, and remember to like the video and share it with everyone. And if you're not yet subscribed to our channel, subscribe and activate the bell. Remember that we have a goal, or rather, we were missing a goal. We will reach 20 million in Jesus' name soon. Look at the magnitude of the miracle we've already experienced. God can do all things. So subscribe and activate the bell. I just wanted to remind you that Mentori de Vida has the support of Facilite Beneficios, our partners, our brothers who help us on this journey, and I really wanted you to get to know them with us. They've been around for 5 years, but they've been in the market for over 15 years and are top-notch in what they do. Everything you need for vehicle protection coverage throughout Brazil, you can call them. I'll leave the link in the video description and you can contact them directly on WhatsApp. How cool is that? Now contact them straight away, and I have no doubt that you will be very happy with all that they will do for you. Now I want to invite you to go to the message. The message today focuses on this vital point: never compromise your core values. To illustrate this point, we find an excellent example in the book of Daniel, chapter 1, verse 8. Specifically, Daniel chapter 1, verse 8 reads, Daniel, however, resolved in his heart not to defile himself with the king's provisions or with the wine he drank. He subsequently requested the permission of the chief of the eunuchs to avoid this contamination. You've certainly heard this story before. And look, it's not about preaching the same story, but about presenting you with a vision of what we are experiencing today and how important it is to have some solid and non-negotiable things within you. We are living in a wonderful time. If you observe, many people are surrendering their lives to Jesus. I have seen, for example, business owners, companies that have now implemented devotional practices in the workplace, praying before starting. So basically what we are seeing is a spread of the gospel, which is wonderful. There is only one problem. When you say you are a Christian, when you say you love Jesus, the expectation surrounding you automatically increases. You are no longer just anyone. You are a follower of Jesus. Therefore, when you establish this expectation, the demands placed on you automatically change. And this is a reality of the gospel. The gospel promotes change within us. And what I wanted you to understand today is that, yes, people are expecting something from you from the moment you surrender your life to Jesus, from the moment you declare that you are a Christian, that you love the word, that you love Jesus. So people expect something different from you. I see in Daniel's example exactly what we need to be doing. Wouldn't you agree? Daniel was a boy from Israel, and the Bible says he was enslaved. He was taken to Babylon, Ahwahnibelon. And Daniel's enslavement is a little different because the king's intention with them, since they were young, handsome, and well-educated, wasn't to enslave them per se, but to steal their identity so that
they would be an example to the rest of the enslaved people. Just see, it's possible to steal anyone's identity, the only exception being if that person has an exceptionally strong and unwavering sense of self, where their principles are absolutely non-negotiable. And that's an important question for us this time. What are the principles that we don't negotiate? What core values do we hold so strongly that we are completely unwilling to compromise or negotiate them? The message for you this morning, this afternoon, or this evening, I don't know when you're watching, is exactly that. On Matt is, what are the values that you are unwilling to negotiate? Because the values that you are unwilling to negotiate are precisely those that underpin the faith you carry, your marriage, your children, your ethics, your character. What do you negotiate and what do you not give up? What I find interesting about Daniel is that he was in the palace, subjugated by a culture, but now he was exceeding all limits. Something he couldn't choose, so he had no choice. He was trapped, but he had an opportunity. Whoever doesn't want to be corrupted, whoever doesn't want to give up their values, will always have a plan, will always have a way out, will always have an ace up their sleeve. I find something interesting about the gospel. The Bible says that no temptation overtakes us that the Lord does not provide a way out. God is so powerful that for every temptation that will come upon us, He has already provided a way of escape. And it is our character that makes us choose this path of escape, where our values are not negotiated, where what we declare in the presence of the Lord will not be stolen from us. Daniel called the chief eunuch and said, "Look, I have a request for 10 days. We want to drink water and eat vegetables. And in 10 days, you come to see us. And if we are well, you know you can release this diet for us, Gumos." It wasn't what they wanted to eat, remember. It was what they didn't want to eat. And what they didn't want was the king's delicacies, foods consecrated to God, the pagans. What they didn't want was to be contaminated. And then the Bible says that after 10 days, the chief eunuch came. And when he looked at these young men, Daniel wasn't alone. He was with his friends. When he looked at these young men, the Bible says they were even more handsome, healthy, looking better. Because one thing you need to know is that God honors those who are committed to Him. God is powerful to guarantee faithfulness to those who remain faithful. What I want you to know is that God is faithful. And if you are committed to Him, you enjoy God's faithfulness in a much more powerful way. Extraordinary. God will protect you. God will protect your home. God will protect your life. And if you remain faithful, if you do not defile yourself, if you do not stain your garments, the Word of God lets us know that even though it seems illogical, these boys, they should have ended up worse than the others, but the Bible says they became better. It's not about the food, but about the principle. Understand that at some point, you will feel behind for being honest. At some point, you will feel behind for not being corrupted and not accepting all offers. At some point, you will feel like you are falling behind, but when you remain faithful, what would take years for you will happen in days. What was impossible for someone else will become your testimony.
You don't need to do what everyone else does. You don't need to act like everyone else acts, because the Lord guarantees your portion. And if you are faithful, He will fulfill everything He promised. You don't need to find shortcuts. You don't need to do it your way, because in God, you can rest your heart. Yes, your heart. The message for you in this life, mentorship, is it's worth being faithful. It's worth honoring the Lord. It's worth not defiling yourself with delicacies. It's worth guarding your heart. It's worth maintaining a life of holiness. It's worth seeking the Lord. It's worth it. When you don't compromise your principles, the Lord pours out extraordinary grace upon you. Not because you deserve it, but because you're fighting not to. The same goes for those who abandon His presence, those who sell themselves, those who become corrupt, but you want to be like Jesus. So remember this, it's worth being faithful. The Bible says that Daniel was faithful, and his faithfulness brought him extraordinary miracles, brought him favor in the eyes of the king. So, my dear friend, remember, you don't have to do what everyone else does. You can guard your heart. You can guard yourself, and it will be worth it. Don't compromise your principles. Don't compromise your values. Remain faithful. Remain upright. Even if it seems like you're swimming against the current, the tide is turning. Remain faithful. But David, everyone else is leaving, and I'm staying. Remain faithful. David, everyone else tried, and nothing happened. Remain faithful. But David fell into my hands. It seems good. Remain faithful, because the God who cares for you remains faithful and doesn't change a single word. You don't need adaptations. You don't need shortcuts, because the path God has for you is perfect. And He is already waiting for you at the end of this path. Remain faithful and don't compromise your values. Hey, my dear friend, you just watched a message from Mentoria de Vida, and I have an invitation for you who want to delve even deeper into this walk with Jesus. Our school preaches exactly. You can be a student at our theology school. Actually, it's not just theology, it's a school for life, a school that will train evangelists for our nation. And for more information, everything is in the link that appears below in the video description. You'll put it in the description, and below there's the link to our school, so you can get all the information. And I'll see you. God bless you, and until next time. Fala, meu lindo! Minha linda! Ah, não. Aleluia! Nós estamos em Joinville, minha cidade. Bom, eu tô gravando o Mentoria de Vida na minha cidade. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Antes de nós começarmos, eu preciso agradecer a Facilite Benefícios, que por causa dela, parte de toda essa estrutura, nós estamos vivendo de maneira gratuita. E eu quero que você tenha mais informações sobre a Facilite. Eles estão na nossa vida pelo menos há mais de 5 anos. E se você precisa de uma cotação para proteção veicular, é só você clicar num link que eu vou deixar, que vai direto para o WhatsApp deles aqui na descrição do vídeo.
E agora, eu tenho um outro convite para você. Se ainda não curtiu o vídeo, curte o vídeo, comenta, compartilha. Se ainda não se inscreveu, se inscreve. Ativa o sininho. Toda quinta-feira tem uma mentoria de vida para você aqui no nosso canal. Aliás, tem mensagem segunda, mensagem quinta, e no SBT de segunda a sexta tem o Bom Dia Esperança. E para você ter todas as informações e ficar por dentro de tudo, temos uma comunidade de WhatsApp que você pode entrar. O link também está na descrição. E agora, vamos pro vídeo. Aleluia, aleluia. A palavra de hoje é uma palavra que ela está chegando na hora certa. E eu quero declarar no nome de Jesus que essa palavra está alcançando você na hora certa. E por causa dessa palavra, você não vai encerrar um ciclo, você vai mudar uma rota de maneira completa. Duas pessoas creram, então eu vou melhorar. Por causa dessa palavra, você não vai só encerrar um ciclo, não é sobre isso. Você vai mudar uma rota de maneira completa. E por causa dessa rota alternada, aleluia, 2026 vai ser o ano mais poderoso e frutífero da sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Então agora, eu preciso, de fato, apresentar para você a realidade do porquê Deus me fez chegar aqui. Nós estamos no final de 2025, nos últimos dias de 2025, prestes a viver a maior e a melhor estação da nossa vida, porque assim cremos. Porém, todavia, no mesmo período onde muitos celebram e aguardam ansiosamente, outros estão preocupados porque ouviram a mesma mensagem em 2024 e nada aconteceu em 2025. Ouviram a mensagem em 2023 e nada aconteceu em 2024. E eu entendo que algumas coisas de Deus, elas são pontuais. E Deus, Ele é brilhante para nos pegar na curva da vida. E quando eu digo pegar na curva, é porque é exatamente dessa maneira que nós funcionamos. Às vezes, nós precisamos que Deus fale conosco de um tom diferente. Porque senão a vida passa. Senão a vida vai continuar e a gente vai chegar em 2026, lá no final, perto de 2027, dizendo tudo igual, nada mudou, e vai dizer que Deus é o culpado de novo. Aliás, eu vou só dar uma palavra aqui simples. Tem gente que está desde 2019 no processo, 2020 no processo, 2021 no processo, e você fala com ela e ela diz, não, Deus me colocou no processo. Então eu começo dizendo para você que talvez o processo já acabou faz uns 4 anos. É você que está lá ainda e não teve coragem de dar o passo necessário. É você que já sabe exatamente o que Deus tem para você, mas ainda está lutando com Deus. É você que já entendeu tudo o que Deus tem, mas escolheu a zona de conforto, ou pior, escolheu a desobediência. Falei que não ia ser fácil. Jonas, capítulo de número 3, amém. Eu quero só que o climão não se estabeleça por muito tempo. Se você vê que se estabeleceu o climão, ajude alguém, fala, não desmaia. Amém. Jonas, capítulo de número 3, versículo de número 1 diz, e a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Eu paro aqui. A palavra de Jonas, de Deus para Jonas, está vindo pela segunda vez. O que significa para nós que entendemos que então houve uma primeira. Só que para ter uma segunda vez, é porque a primeira não foi correspondida. Você concorda comigo? Porque talvez, inclusive já conhece o texto. E eu me lembro de algo muito pedagógico chamado mãe.
O que uma mãe diz para o filho? Eu não vou chamar pela segunda vez. É nesse momento que a vida passa como um filme na frente dos olhos. Que você entra em crise. Meu Deus, agora a morte vai me alcançar. Só que é interessante porque Deus trabalha de uma maneira diferente. Deus está chamando ele pela segunda vez. E quando Deus chama ele pela segunda vez, Deus já fez tudo o que era para ser feito, para que ele tivesse tão assustado que não precisasse da terceira. E eu vou te explicar melhor. Olha só, Deus chamou Jonas pela primeira vez. Na primeira vez, a palavra de Deus para Jonas foi: Jonas, vá para Nínive e pregue contra aquele povo, pois o seu pecado subiu até mim. Então Deus, quando chama Jonas, ele convoca Jonas para viver algo diferente do que ele estava vivendo. A missão é desafiadora. É uma missão que depõe contra a própria cultura, contra o próprio desejo de Jonas. Porque o que Jonas queria mesmo era que Nínive explodisse. Só que lá no final do texto de Jonas, você vai entender o porquê Jonas não queria ir. E a palavra é: porque Deus se arrependeria do mal. Jonas entendeu que se ele vai para lá e prega a destruição, o povo iria se arrepender e se arrepender dos seus maus caminhos. Então Deus olharia e diria: não vou destruir mais eles. Então Jonas, para não dar a oportunidade para o povo, prefere não ir. É interessante porque olhar pela perspectiva que Deus está te dando uma palavra aonde Ele vai destruir o teu inimigo e você não vai, irmão, pelo amor de Deus. Imagina você na sua empresa, onde você está, e tem alguma pessoa que te persegue, que você não suporta, e Deus te dá uma palavra. Diga a ela que eu vou tirar ela da terra. Irmão, ia ter gente que não ia esperar nem um amém. Ele ia correr na pessoa, ia mandar nos grupos de WhatsApp dizendo: Deus falou que vai pegar. O ser humano é assim. Agora, porque Jonas sabia que se assim o fizesse, o povo se arrependeria, ele opta em não ir. Só que aí que está, não é só não ir. Ele escolhe o oposto da direção que Deus está dando. Eu estou só refrescando a tua memória. Ele escolhe o oposto da mensagem, ele escolhe o oposto do destino. Ao invés de ele ir para Nínive, ele vai para Tarsis. Ele desce até um porto em Jope e pega uma embarcação e vai para Tarsis. Então entenda que aqui começa o problema de alguém que sabe o que Deus deseja, mas escolhe o caminho contrário. Que sabe o que Deus tem, mas opta pelo caminho contrário. E eu vou te dizer de uma maneira muito objetiva: nós somos assim. A maioria de nós sabemos muito do que Deus tem, mas não vivemos porque escolhemos o caminho contrário. E se o problema da mensagem é desobedecer, para desobedecer precisamos saber a ordem. E a pergunta que eu me fiz foi: Deus, como que eu vou falar para uma geração, para uma multidão de pessoas, sobre desobedecer uma ordem, se tem gente que nem sabe qual é a ordem que Deus deu? Concorda comigo? Que para desobedecer você precisa saber a ordem. Para você desobedecer você precisa saber o teu propósito. Isso é uma loucura. E foi a pergunta que eu me fiz. Deus, eu falo para pessoas que não sabem o que o Senhor quer para elas. E aí Deus falou comigo rapidamente: essas pessoas não estão desobedecendo, estão perdidas. Eu vou melhorar. Não me leve a mal. Elas estão perdidas e eu não sei o que é pior. Talvez pedagogicamente é o que desobedece, mas o que está perdido, ele vai ser encontrado pela circunstância e nem vai saber o porquê está dando tudo tão errado. E normalmente o perdido é aquele que nunca perguntou. Normalmente o perdido é aquele que nunca se interessou pela vontade de Deus. Ou pelo contrário, ele tentou encontrar a vontade de Deus, mas como a vontade de Deus não combinou com a sua vontade, ele preferiu dizer que não foi Deus que falou com ele. E a gente é assim: Deus, o Senhor quer isso para mim? Deus diz não. Aí você diz: que pena, Deus não falou comigo. Esses dias eu estava contando um testemunho. Me lembro quando trabalhava na emissora de rádio da nossa cidade, e uma mulher do ciclo de oração, e aquelas mulheres perigosas, aquelas mulheres do coque, que você olha e diz: meu Deus, abaixo de 1,60 m, coque. E ela olhou para mim e disse: Deus mandou te dizer que a rádio, você será tirado de lá.
O sangue de Jesus tem poder. Orei 7 anos para trabalhar, trabalhei 7 anos, orei a vida para trabalhar. Depois que Deus me deu aquela imagem, eu me lembro que eu amava aquilo. E aí Deus de repente disse que não é. O que eu pensei? Carnal. Porque a loucura da nossa vida é desobedecer por, obviedades das nossas próprias escolhas, ou descredibilizar a palavra de Deus porque ela não combina com aquilo que foi planejado por nós. É como se você chegasse para Deus e dissesse assim: Deus, maneiro o que o Senhor planejou para mim, mas o que eu tenho é muito mais inteligente. Irmão, por isso que eu entendo que só Deus para guardar a gente mesmo, porque tem que ter muita misericórdia e muita paciência com a gente. Só que aí Deus, Ele é incrível. Jonas foge, Jonas não quer ir. Jonas pega e vai para outro lugar, ele vai para Nínive. E aqui começa o problema, porque na cabeça de Jonas ele vai conseguir se esconder de Deus mais uma vez. Essa palavra vai te tornar inesculpável hoje, porque esse é o último ano que você se esconde da vontade de Deus. Esse é o último ano que você não vive a vontade de Deus na sua casa, na sua família, na sua vida. Esse é o último ano que você vai se fingir de doidinho. É o último ano, porque você não vai chegar em 2026 assim. Deus vai pegar você com essa palavra, vai sacudir, virar de cabeça para baixo, desocupar os bolsos, colocar você de pé e apontar você para o caminho. Eu vou mais longe. Ele está te colocando no caminho novo, mas antes do caminho novo você vai entender por que está dando tanta treta na tua vida. Porque Jonas, ele se esconde dentro de um barco e vai para dormir. Ele deita no barquinho dele, indo para Nínive, não, para Tarsis. Vontade de Deus é para lá, ele está indo para cá. Ele está deitadinho lá no porão do barco, de boa, dormindo. Aí Deus mandou uma tempestade. Você não ouviu? Não foi o mal que mandou, foi Deus que mandou a tempestade. Tem tempestade que foi Deus que colocou você, mas a tempestade que Deus te coloca não é para te destruir. A tempestade que Deus envia não é para te desanimar. A tempestade que Deus coloca é para te acordar, é para te despertar. E a Bíblia diz que lá no fundo do barco, desespero tomando conta, o Jonas acorda assustado, sobe para o topo do barco, todo mundo jogando as coisas do barco por causa do peso, pensando que talvez poderia ser eles o culpado, quando de repente ele diz: fui eu. Sabe, é muito intenso o que eu vou dizer para você, mas às vezes você tem que se posicionar na sua família e dizer: sou eu o culpado, sou eu, foi por causa de mim, foi porque eu não ouvi, foi porque eu ouvi e desobedeci, foi porque eu escolhi o caminho que eu achava melhor, mas agora estou entendendo. Ei, lindo, agora você está entendendo. Escolhe alguém perto de você bonito, se não tiver, não continua, olha para frente, mas se tiver, diga para ele: agora você está entendendo. Tem coisas na nossa vida que Deus permite acontecer para acordar a gente. Então eu vou falar olhando para você. Deus está chacoalhando você em 2025, para 2026 ser tudo melhor e diferente. Será um ano que você vai ouvir e obedecer. Será um ano que Ele vai colocar você no caminho e você não vai se afastar dEle. Será um ano onde a sua opinião não vai valer mais do que a vontade de Deus. Será um ano onde a ordem de Deus será regra de fé para a sua vida e para a sua casa. Bem, bom, não, só começou a treta. O barco, e Jonas falou: sou eu o culpado. Irmão, só que falou para os marinheiros vida louca. O que Jonas pensou? Não, eu reconhecer resolve. Não, irmão, reconhecer não resolve. Obedecer à vontade de Deus e o plano original resolve. Só que quando Jonas cai, ele está mais perto de Tarsis do que de Nínive. Só que Deus é brilhante, né? O transfer para a vontade de Deus já estava lá esperando. Irmão, você acha que Deus faz pacote de turismo e deixa pela metade?
Não, irmão. Quando Jonas saiu na embarcação, Deus já enviou o peixe na direção do barco. Irmão, eu não sei se eu sou muito tonto ou muito infantil, mas na minha cabeça eu já vejo o peixe assim, dizendo, tá, entendi. Para onde é mesmo? Tarso. E sabe qual que é a loucura? É imaginar que se o peixe não vai para Tarso, ele vai parar na boca de outro peixe também. Porque é isso, Deus não deixa ninguém não, irmão. A hora que Ele libera uma palavra e Ele se importa comigo e com você, Ele vai atrás de você. Ele não te abandona, Ele não te desampara, Ele não desiste de você, não. Ele libera a palavra e Ele vai atrás. Então por isso que às vezes você se sente cercado. Mas a melhor coisa da vida é se sentir cercado pela vontade de Deus. Porque você vai para um lado, a porta está trancada. Você vai para o outro, a porta está trancada, mas a porta que Ele abre ninguém pode trancar, o caminho que Ele abre ninguém pode obstruir. Você entra e você chega, porque o caminho que Ele abre é perfeito, é extraordinário. Então é bom quando Ele nos cerca, porque quando Ele nos cerca, Ele garante o final das coisas. O peixe esperou, não, comeu. Chegou o iFood dele, oh glória, chegou. Só que o peixe não se alimentou, o peixe estava transportando. E ele leva até onde? Até Nínive. Sabe o que essa mensagem está fazendo com você? Está te levando para Nínive da tua história. Está levando você exatamente para esse lugar. E essa é a parada, lindo. Já era para você. Você nunca mais vai poder dizer, mas eu não sabia. Não, Deus pegou você nos últimos minutos de 2025 dizendo, não, mais um ano dessa maneira não. Mais um ano dessa forma não vai rolar. Agora já era. Só que agora, entenda o que vai acontecer. Jonas chegou em Nínive. O peixe... Eu não gosto de falar isso. O peixe... Ou se eu quisesse... Mas ele lançou. Aí Jonas caiu ali. Olhou e falou, nossa... Conheço esse lugar. Meu Deus. É Nínive, né, Deus? Aí Deus falou, pior que é. E o que o Senhor quer? Vou te dar uma segunda chance. Prega contra essa cidade. E o final da história você já sabe. Jonas entrou naquela cidade, pregou contra ela, e o povo se arrependeu dos seus pecados. E o Deus da segunda chance deu também uma segunda chance para o povo de Nínive. E a Bíblia diz que eles foram perdoados e absolvidos. Então Jonas vai se encontrar de novo numa crise, debaixo de uma boboreira. Eu não quero entrar nesse detalhe, só quero lembrar você que não compensa desobedecer a Deus. Não compensa lutar contra a vontade dEle. Então, só nos resta uma coisa: quando Deus fala, obedece. A prova disso é a mentoria de vida. Se Ele fala, obedece, porque Ele vai mandar o sustento, Ele vai enviar a provisão, Ele vai cuidar da sua entrada e da sua saída, Ele vai guardar você e a sua casa. Então entenda, antes que o ano vire, essa palavra está te alcançando. 2025 você desafiou. 2025 você não quis. 2025 você tentou fingir que não era com você. Agora 2026 não. 2026 você já entendeu que quanto mais tempo tentando contra, mais atrasado você fica. E sabe qual é a boa notícia? É que aquilo que estava demorando muito tempo, um posicionamento acelera toda a história. Não, que você não pegou, então eu vou melhorar. O que demorou 3, 4, dependendo quanto tempo você está lutando contra, para você viver, 2026 vai acontecer em dias aquilo que demoraria anos para acontecer na sua história.
Sabe, palavras antigas vão se cumprir em dias, porque foi por causa sua que demorou tanto tempo para acontecer. Porque Deus não queria e me colocou no processo. Não, o processo foi você que escolheu sozinho. Ele já acabou há muito tempo. Então hoje é a segunda chance para você. Quando Deus falou comigo através dessa palavra, é impossível não me lembrar das ordens que já recebi de Deus e fui desafiado a tomar decisões improváveis para viver aquilo que Deus queria. E entendo que algumas coisas só podem ser ditas quando a autoridade é conquistada pela experiência. E hoje eu posso dizer para você, vale a pena obedecer a voz de Deus. Vale a pena obedecer a voz de Deus. Vale a pena obedecer a voz de Deus mesmo quando não é o que você queria. Vale a pena ouvir a voz de Deus mesmo quando não é o que você planejou. Vale a pena obedecer a voz de Deus. Então hoje não é sobre encerrar um ciclo, é sobre mudar completamente a rota. Hoje você para tudo, renova a rota do plano original que Deus tem para você, refaz o caminho, assim como Jonas fez dentro da barriga do peixe. Se arrependeu, pediu misericórdia, e enquanto ele se arrependia e pedia misericórdia, Deus aproveitava o tempo para levar ele direto para o destino. Eu quero que você entenda, Deus podia levar Jonas de novo para a cidade dele, mas Deus escolheu levar ele direto para o destino que estava planejado. Você não entendeu. Eu vou falar porque isso é muito mais do que pedagógico. Você vai direto para o lugar que Deus queria. Você vai direto para o lugar que Deus quer que você esteja há muito tempo. Eu não estou falando da execução final, eu estou falando do caminho de começo, lá da onde Deus quer. Entenda, 2026 não vai ser um ano de luta, de batalha sua com Deus. Vai ser um ano de você viver de fato aquilo que Ele tem para você. Podia esperar 2026 para falar isso, mas é bom que você já comece a mudar agora, antes de o ano novo chegar. Você não precisa de 1º de dezembro, de janeiro, melhor dizendo, para dar feliz ano novo. Você já pode olhar para você no espelho hoje e dizer: agora é tudo novo. Meus planos vão ser agora esquecidos e a vontade de Deus reinará sobre mim. Em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda. Para você que chegou até aqui no final da mensagem, eu tenho um presente muito especial para você da nossa escola Preach. Nós queremos dar para você de maneira gratuita um e-book Como Ler a Bíblia e o nosso plano de leitura Preach, que com toda certeza vai abençoar muito a sua vida e fará o seu 2026 ser ainda mais extraordinário. É só colocar aqui a câmera nesse QR Code que está aparecendo, ou clicar no link na descrição e você vai direto para o WhatsApp da nossa escola. E claro, não deixe de seguir a nossa Escola Preach lá no Instagram, @Escola Preach. Deus abençoe e até mais. Fala, meu lindo, minha linda! Aleluia! Esse é o Mentoria de Vida. Toda quinta-feira você tem uma palavra de direção, de maturidade para a sua fé ir ainda mais longe. E eu tenho uma palavra de Deus para você. E olha, a palavra atalho é perigosa, mas você vai entender que existe uma maneira de milagres que demorariam anos para acontecer, em poucos meses, se tornar o seu maior testemunho. 2 amém, eu vou falar de novo.
você ia esperar 10 anos. Mas esse atalho vai demorar dias e talvez meses. Mas você vai se preocupar quando eu falar o atalho, vai ser difícil de pegar. Mas antes de começar, eu quero só dar um recado importante para você. Aliás, curte o vídeo, comenta, compartilha, manda para todo mundo. E algo importante para você saber: nós acabamos de lançar o nosso devocional, o Oi Deus Sou Eu de Novo, que está aqui nas minhas mãos. Ele pode ser parte da sua rotina com Deus em 2026. Eu vou deixar o link para você que quer adquirir o seu, tá bom? Recado dado. E agora eu estou ansioso para a mensagem. Vamos para a palavra. Gênesis, capítulo de 12, número 12, versículo de número 1. Eu vou ler para você. Ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai da tua tenda, do meio dos teus pais e da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Versículo 4. Assim Abraão partiu como o Senhor havia mandado. Acabou. Acabou. Tem a promessa, tem o segredo e acabou. Mas você não pegou? Não, irmão, pelo amor de Deus, eu estou em Joinville. Não, fala para o irmão do lado, você pegou? Não. Não, fala para ele, não, você pegou, não é possível. Não, você entendeu. Vamos de novo então. Deus apareceu para Abraão. Abraão, sai da tua terra, sai da tua tenda, do meio da tua parentela, que eu te mostrarei. Deus não mostrou nada, Deus falou para sair para mostrar. Mas fica tranquilo, eu vou abençoar você, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. Calma. Aí o Abraão vazou. Não, vamos de novo. Deus apareceu para um homem chamado Noé. Noé, achei um homem justo na terra. Você é Noé. Noé, tu vai ter que construir uma arca. A arca é assim, Noé, ó. Top, tá, assim. Escreve aí. E Noé está aqui, ó, meu Deus, nunca vi isso na minha vida. Nunca viu chuva, nunca viu arca, anotou tudo. Deus falou: beijo, vazei, volto quando tu terminar. Aí a Bíblia diz: e Noé começou a construir a arca. Não pegou, tá. Vamos de novo. Deus falou com Neemias: Neemias, reconstrói os muros. Neemias começou a construir o muro. Tá bom, eu sei que você está assim, pelo amor de Deus, explica, pelo amor de Deus. Simples, o segredo para viver o milagre mais rápido é obedecer rápido. Não, você não pegou, peraí, não é possível que só eu que me liguei. Irmão, Deus fala com você há 20 anos sobre a mesma coisa e você está assim, será? Deus já apontou o caminho para você. Há 10 anos atrás você está, será? Ah, mas não. Acho que não. Ou você está ainda no problema da primeira mensagem. Como o relacionamento não é suficiente, a dúvida é que será que é Deus que está falando comigo isso? Sabe qual que é a parada? É que a gente quer que Deus faça, mas a gente não obedece nada que Deus manda a gente fazer. A gente quer a gente quer viver um milagre. E Deus já falou: vaza desse lugar que você está. E você não. Também não vamos exagerar. Uma coisa de cada vez.
Você entende? Algumas coisas da nossa vida, o desafio é porque a gente não entende a voz de Deus. Mas o outro desafio é, depois que a gente entende a voz de Deus, é obedecer o que Ele fala. Tem coisas que precisam de decisões radicais. Tem coisas que precisam de uma obediência radical. Tem coisas que nós precisaremos baixar a cabeça, e mesmo que não faça sentido nenhum, a gente vai ter que viver. Ou das duas uma. Ou a gente vai empatar tudo, vai colocar Deus na berlinda e vai dizer: o senhor tem que me provar. Irmão, tem coisas que são até lógicas. Até caiu aqui. Voltou, fiquei nervoso. Tem coisa que é lógica. Tem coisa que Deus não precisa mandar um raio do céu. Deus não precisa mandar um profeta te ligar. Deus não precisa de muita coisa. Tem coisa que é só lógica. Mas a gente tem dificuldade por uma coisa: nós achamos que sabemos o que é melhor para nós. Nós temos a certeza do que é melhor para a nossa família. Nós construímos uma vida na ausência da dependência de Deus. E obedecer é depender de Deus de fato. Deus nunca vai fazer você obedecer a algo que não gere dependência dEle. É fácil obedecer quando sobra recurso. É fácil obedecer quando o destino é incrível que o que você queria. É fácil obedecer quando é aquilo que você sonhou. É fácil obedecer quando é aquilo que você planejou. É fácil obedecer quando você acredita estar no controle da mão. Agora, quando Deus fala com Abraão, Deus fala: sai e eu vou te mostrar. Ou seja, Deus está dizendo claramente: enquanto você estiver aqui, eu não vou te mostrar nada, mas a hora que você sair, eu vou te mostrar. Então nós estamos nesse limbo da vida com Deus. Deus já mandou nós nos posicionarmos, Deus já deu palavra sobre a nossa casa, Deus já deu palavra sobre a nossa vida, mas a gente prefere o ônus da inércia do que o da ação. A gente não quer inimigos, a gente não quer conflitos, a gente não quer passar medo, a gente não quer ter dúvida, a gente quer o controle. E aí eu preciso te dizer uma coisa, meu lindo: quem domina a história na sua mão perderá algo extraordinário para contar para os seus filhos. E é a parada mais difícil da nossa vida. Viver algo extraordinário dependerá de obediência rápida. Quanto mais rápido você obedece, melhor. Deus falou, obedece. Deus mandou, vai. Deus falou, faz, faça. Tem gente que está até hoje esperando para queimar as carroças. Tem gente que está até hoje esperando para tomar uma decisão em relação àquilo que Deus falou há anos atrás, olhando para a vida passar, olhando todo mundo viver, e você ainda está no mesmo lugar com aquela palavra dizendo: um dia eu consigo, um dia eu vou fazer, um dia. Não, lindo, não é assim que acontece. O segredo do atalho, porque a palavra atalho é aquilo que chega mais rápido. Tem coisas que Deus vai fazer, mas vai demorar 20 anos na sua vida. Mas se você pegar o atalho da obediência, que é obedecer rápido, se posicionar rápido, fazer rápido, quando você menos perceber, aquilo que era distante está na tua frente. Aquilo que era longe, agora está na sua frente. E eu preciso que você entenda: não é fácil como a gente gostaria. Não é fácil. É porque Deus, Ele é tão brilhante na sua estratégia de conduzir a nossa história, e antes de nos dar algo, Ele tira da gente o que para nós mais importa. Grava isso: antes de Deus nos dar algo incrível, Ele vai tirar da nossa mão o que mais nos importa: o controle. Não adianta. Deus vai tirar o controle, sempre é assim. Todas as pessoas que eu conheço que viveram algo extraordinário tiveram que soltar o controle e crer contra a esperança, perdão, contra o medo, crer contra o caos, crer contra tudo. Tiveram que fazer. Imagina a cabeça de Abraão. Abraão não é pobre, Abraão é rico. Abraão não é um homem, sabe, comum, não. Abraão é um homem riquíssimo. Mas a Bíblia diz que quando Deus manda, Ele vai. A parada para mim e para você é que na nossa cabeça aqui sempre, eu tenho certeza que agora, para você que ouve ou para você que está aqui, tem alguma coisa batendo lá. Deus já falou tanto tempo atrás a mesma coisa. Deus já usou tanta gente para falar a mesma realidade. Deus já falou várias vezes a mesma coisa, e você ainda está nos pontos zero. Você nem se moveu aí, até agora, porque você está querendo o quê? Mais sinal. Fala para alguém que gosta de sinal perto de você, fala: ô lindo do pinheirinho de Natal, que fica esperando tudo piscar. Fala, lindo, não vai rolar.
Tem coisas que Deus só vai te mostrar a hora que você sair da onde você está. Tem realidades que você vai viver só depois que se posicionar. Tem coisas que você só vai experimentar quando ter coragem para sair da zona da inércia, para viver de fato aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus não vai fazer. Eu conheço gente que está há 20 anos vivendo a mesma realidade. Tinha um caminho extraordinário para ele, mas ele preferiu ficar. Mas quando o tempo passa, a culpa é de todo mundo, menos de quem ficou parado. E essa é a parada. Daqui uns dias você vai estar culpando os outros, pode ter certeza. Daqui uns dias a culpa é por causa dos seus filhos que nasceram na hora errada. Daqui uns dias a culpa vai ser do teu casamento que você não devia ter casado. Se tivesse solteiro seria mais fácil. Daqui a pouco a culpa vai ser de alguém, menos sua, que Deus falou e não obedeceu. Deus está falando. Eu poderia rasgar o verbo com você aqui, sabe? A parada da obediência, ela é assustadora. A parada da obediência, ela leva você para um lugar da vida que não dá para explicar. Eu vou ser bem franco com você aqui. Tem uma turma da nossa equipe aqui. A gente está vivendo um milagre extraordinário, não está? Irmão, a gente está vivendo um milagre absurdo. Absurdo na nossa cidade. A gente está construindo algo que não tinha um centavo para fazer há 6 meses atrás. Não, você não vai valorizar, mas eu vou falar mesmo assim. Porque não é você que está com esse BO na mão. Irmão, sendo bem franco para você, eu estou numa fase da vida que eu já entendi. Deus falou, se joga. Mas não tem chão, se joga, vai. Pula de cabeça, mas ninguém vai. Se ele falou, está falado. E aí a gente vai ficando perigoso. Irmão, é perigoso. Porque você parece em algum momento irresponsável. Em algum momento você parece maluco. Parece que você não está olhando para a lógica. Irmão, é assustador. Quem está olhando de fora diz, pronto, vai dali. Olha lá, ó. E é doido, porque todo mundo começa a torcer contra. Chega uma hora que começa a irritar até quem está perto de você. Fala, ih, olha lá, exagerou. Aí de repente fala assim, eita, estava certo, ó. Não é que Deus fez mesmo? Ó, o testemunho se tornou verdade. O rapazinho é doido, mas Deus fez acontecer. Sabe, é maluco até alguém começar a viver um milagre. Irmão, a gente tem a nossa equipe. Quando eu não estou todo dia no escritório, quando eu apareço, é alguma coisa que Deus vai fazer, alguma confusão. Eu sou tipo o anjo do tanque de Betesda. Quando desce, alguma coisa acontece. Irmão, a última vez que eu apareci lá dentro, falei, nós vamos se mudar. Irmão, se mudar para onde? A inauguração é agora. Não deu glória porque não é você. E 5 meses atrás estava dentro lá chorando, dizendo, Deus, não me deixa sozinho aqui dentro, Senhor. Não era para eu estar nessa confusão, Jesus, mas o Senhor mandou, eu vim. Agora manda o recurso. O recurso estava chegando e eu nem sabia, estava lá embaixo me esperando. Sabe, quanto mais rápido você obedecer a voz de Deus, mais rápido o milagre vai chegar na sua vida. Quanto mais rápido você se posicionar de dizer, Deus, não importa o que estão falando, não importa, eu vou. É para onde, Jesus? É para onde? Só vou mostrar a hora que você sair. Então tá bom, estou saindo. E agora? Agora confie e vem. Senhor, não estou vendo nada ainda. Continua, só vem. Vem, segue a minha voz. Aí só vai, vem seguindo a minha voz. Mas Senhor, eu estou com uma vontade de ver. Não vê nada ainda, que se vê agora assusta e desiste. Você sabia que Deus é tão interessante que quando Deus tirou o povo que estava escravizado no Egito, Deus mandou ele pelo caminho mais longe para que não desse de olhar para trás e tentar voltar? Deus é tão interessante que Ele constrói histórias na nossa vida que não tem como tentar ser de novo o que éramos antes de Jesus chegar na história. Ele quebra o caminho que faz a gente voltar. Ele nos confunde para que a gente não tenha mais para onde voltar. É como, meu Deus, lembrei agora, Eliseu. Antes de Eliseu ir atrás de Elias, irmão, Eliseu foi lá e queimou as carroças, fez uma festa para todo mundo e basicamente estava dizendo, seguinte, eu estou indo atrás de Elias e agora não tenho nem para onde voltar, porque sei que Deus está cuidando de todas as coisas. Não, você tem que dar uma glória a Deus pelo menos agora. Eu sei que Deus está cuidando de todas as coisas e Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Ele não vai me desamparar no caminho, Ele vai estar comigo. E então eu vou ser bem sincero com você. Tem coisas que você nunca vai viver. Desculpa. É que eu estou provocando, tá, irmão? Só não fica ofendido, não. É que você é fraco.
Você diz que crê, mas não crê coisa nenhuma. Você ora pelo impossível, se contenta pelo possível. E se Deus não fazer nada, você diz que está tudo bem. Porque você nem crê como diz que crê de fato. Fala para o do lado, é para você essa aí, hein? Para mim não é, porque eu estou doidão, quero obedecer. Deus, para onde? Aonde? Quando? Como? Agora? Aí, irmão, eu vou falar uma coisa para você. Tem coisa que a gente tem que tomar cuidado em pedir. Irmão, eu confesso para você que tem coisa que depois que Deus me dá, eu digo, Deus, o que eu fiz? Deus, eu não devia ter metido a cara nisso. Agora Deus está falando, vai filho, agora tu quis, tu foi, agora a confusão está na tua mão. Eu vou te ajudar, mas vai fazer o teu rolê aí, dá os teus pulos. Mas eu vou falar uma parada para você e eu prometo que eu não vou me estender mais. Essa parada de obedecer a Deus chega uma hora que se torna inevitável. Porque quando você sai do lugar aonde você controlava e vai para o lugar aonde Deus controla, só te resta obedecer, mais nada. Você não tem para onde voltar, você não tem mais o que fazer. Aquilo que você tinha na mão já não tem mais. Você dizia, nossa, se eu tenho o plano B, o plano C, o plano D. Aí você foi para o plano de Deus, o plano B teve que ser rasgado, o plano C pegou fogo e o D você esqueceu. Mas aí é você que escolhe. Talvez você pensou que o atalho seria algo fácil, mas o atalho é a coisa mais difícil para viver o milagre, que é obedecer. Obedecer a Deus. Samuel capítulo 22 diz, obedecer é melhor do que sacrificar. E aí eu vou falar de verdade. Toma cuidado depois de começar a obedecer, que vai ficar perigoso a sua vida. Vai ficar perigoso, você vai para um nível de dependência aonde no começo até algumas coisas que você achava que estava no controle vai perder tudo. Você lembra que o povo quando saiu do Egito teve que depender de comida cair do céu, né? E me desculpa falar assim para você, mas é por isso que a maioria das pessoas não vive uma vida extraordinária com Deus de fato. Porque obedecer exige uma fé corajosa. Tem que ter ousadia. É por isso que tem gente que está vivendo a mesma vida. Tá tudo certo, irmão. Top a sua vida. Você não tem BO. Nossa, tá maravilhoso. Mas se eu te falar que contar uns testemunhos sinistros é mais legal. E se eu falar para você que dá para viver uma vida 1000 vezes melhor, que é só obedecer, é só se mover na direção de Deus, porque a melhor coisa da vida é quando você está no centro da vontade de Deus. É quando Deus chama, você vai, irmão. Termino dizendo de Pedro. Pedro conheceu Jesus e ficou apaixonado. Começou a seguir Jesus. Viveu o milagre da pesca. Lembra do milagre da pesca? Jesus falou para Pedro. Pedro voltou a pescar. Obedeceu rápido. Pedro podia ter dito, Senhor, volta outro dia, estou cansado agora. Sabe, presta atenção nisso. Pedro podia ter feito um monte de objeção. Pedro podia dizer, Senhor, me dá um dia. Eu vou descansar, vou para casa, vou ver a minha mulher. Eu estou cansado, a noite toda pescando. De boa, top, amanhã eu pago as dívidas, resolvo. Vou pegar um agiota bom. Só bate e não mata. Vou me resolvendo, não pesquei nada, mas também estou sem pescar faz uns 6 meses já. Mas Jesus falou, volta e lança a rede. Pedro falou, vai, não temos nada a perder mesmo. Jogou a rede e pescou a rede cheia de peixes. Quando Pedro volta, a Bíblia diz que Jesus já fala para ele, eu não te chamei para isso, eu te fiz para ser um pescador de almas. Pedro foi em casa? Não, Pedro já falou, então partiu, foi atrás de Jesus. Fala para o irmão do lado e fala, vai, fica perigoso, vai. Pega o caminho perigoso, pega o caminho perigoso. Irmão, que conselho maravilhoso, obedece, pega o caminho perigoso. Obedece ele, obedece a palavra dele. E aí vai, irmão, Pedro, tu vai perceber que Pedro não está mais bem quando Pedro está no meio da tempestade. Olha, ele disse, é o Senhor que está aí, me chama que eu vou contigo sobre as águas. Aí Jesus olha para ele e diz, vem Pedro. Não foi o que Pedro pediu? Lembra que eu disse, toma cuidado com o que você pede, que o nível do perigo vai ficando cada vez maior. Mais dependência, mais obediência, mais milagres para contar. Amém.
Aleluia. Eu quero declarar que o seu 2026 vai ser perigoso. Você não pegou. Irmão, isso aqui é para você. Eu quero declarar que o seu 2026 vai ser perigoso. O seu 2026 vai ser um pouco assim, nossa, você vai entrar meio arregalado em 2026 dizendo: Deus, eu estou aqui porque o Senhor mandou. E agora? O Senhor, eu estou com medo. E o Senhor vai só dizer: continua andando, não precisa nem olhar para baixo, que o chão está sendo colocado a cada passo que você dá. Mas quando você abrir os olhos, você vai estar no centro da minha vontade. Não vai ter mais para onde voltar, mas o futuro estará garantido, porque eu não vou abandonar você em nenhum momento da sua trajetória. Eu vou estar com você em todos os momentos. Eu vou lembrar de uma palavra: se passares pelo fogo, você não vai se queimar. Se passares pela água, você não vai afundar. Eu estarei com você. E aqui agora a gente está em Joinville, no meio da confusão, porque escolhi obedecer. Era para eu estar trabalhando no banco. Era para eu estar em casa agora, mas eu escolhi obedecer. Era para eu estar vivendo a mesma vida que eu planejei 10 anos atrás, mas eu escolhi obedecer. E vou falar uma coisa que todo mundo que pega o atalho vai dizer no final: valeu a pena. Valeu a pena. Aleluia. 120 anos depois, a arca ficou pronta. Abraão se tornou o pai da fé. Obedeceu até quando Isaac era para ser o sacrifício, ele obedeceu. Qual é a história que a gente vai ter para contar no final das coisas? Quando a gente sentar com os nossos filhos, com os nossos netos, será que a gente vai contar daqui 20 anos atrás? Devia ter ouvido a voz de Deus e obedecido. Devia ter largado mão de algumas coisas e obedecido. Devia ter jogado tudo pro ar na hora que Ele mandou e corrido atrás dele. Devia ter feito. Devia ter feito. Pensa comigo, lindo. A vida vai passar rápido. Há 10 anos atrás eu passava nessa avenida da igreja para vender embalagem para um mercado que tem aqui perto. 10 anos atrás eu entrava aqui procurando cliente, entrava de porta em porta, vendendo embalagem de plástico, de sacola plástica. 10 anos atrás, eu estava aqui, ó. Há 12 anos atrás eu passava nessa BR aqui, indo para a faculdade. E hoje eu estou aqui falando para você que vale a pena obedecer. Vale a pena obedecer a voz de Deus e se lançar na presença dEle. Sabe, não significa que obedecer vai viver a vida que eu estou vivendo agora. Não é sobre a vida que eu tenho para viver, é a vida que Deus tem para você. E é exatamente isso. Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para o teu CPF, para a tua história. Deus tem um plano para a igreja de Cristo? Deus tem. Mas tem coisas que Deus vai fazer através de você, que Deus escolheu você antes de você se formar no ventre da tua mãe, que Deus já separou você. E entenda, quanto mais rápido você se levantar e se posicionar, mais rápido o seu milagre chega. E no dia que o milagre chegar, você vai descobrir que não tem mais para onde voltar mesmo. E que aquilo que era um hábito do começo vai ter que ser o hábito da sua vida inteira. Quanto mais você se move para a direção de Deus, da vontade de Deus, mais você vai ter que depender dEle. É uma loucura porque a gente pensa que muda. Não muda nada, irmão. Só vai ficando maior a confusão. Só aumenta as coisas, só vai aumentando. E Deus é criativo. Deus sempre tem uma ideia nova. Deus sempre tem uma ideia mais perigosa. Mas parece que Deus sai escolhendo os louquinhos da terra. Assim, quem que é o mais louquinho que vem? Ri porque não é você, irmão. Deus está olhando para nós assim, quem que vem? Quem que cola nessa? Aí, irmão, e um levantou a mão. Ô, meu amor, você, que bom. Tá vendo como tem pouco louquinho no mundo?
Por isso que tem pouca gente vivendo uma vida extraordinária na presença de Deus. Eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de recurso, eu não estou falando de absolutamente nada, não estou falando de números públicos, não estou falando de seguidor, eu estou falando de uma vida que você coloca a cabeça no travesseiro e diz: Deus, Tu é maravilhoso. Deus, que maravilha, Tu é incrível. Vida que você acorda de manhã dizendo: eu quero viver isso aqui, eu amo a minha vida, eu amo o centro da vontade de Deus. Irmão, é maravilhoso. E aí eu vou falar o último ingrediente da loucura. O ingrediente da loucura, que daí só quem é de Jesus vai entender. Quando você descobre que o atalho é a obediência, você descobre que a paz é o combustível que te mantém no centro da vontade de Deus. Vou explicar. Quando você toma uma decisão ousada sem a direção de Deus, você vai perder a paz. Só que, porém, todavia, quando você toma uma decisão ousada no centro da vontade de Deus, obedece aquilo que Ele está falando, você vai conseguir ter paz no meio do caos. 3 amém, eu vou falar de novo. Vai ter dia que você vai ficar desesperado, mas alguma coisa vai vir até você, vai dizer: calma, bebê, estou aqui, nada mudou. Relaxa, o plano não mudou, eu estou aqui. E aí, lindo, quando você vê, aquilo que te dava medo já não dá mais medo. Aquilo que roubava o teu sono não tem mais o poder de roubar o teu sono. Você já descobriu que o maná que cai hoje vai cair amanhã. O maná que cair amanhã vai cair depois de amanhã. Quem depende de Deus vive milagres de dia, de tarde e de noite. E é só isso que eu queria falar com essa mensagem. Eu só queria colocar fogo no pavio mesmo. Era só isso mesmo. Eu só espero que você saia daqui dizendo: Deus, me lembra de umas paradas que nós já falou um tempo. Me faz refrescar a memória das promessas lá do começo. O Senhor está comigo nessa parada? Obedece amanhã. Obedece logo, obedece hoje. Acorde alguém e fala: obedece hoje. Eu estou com medo agora. Eu estou com medo porque enquanto eu prego para você, eu prego para mim também. Porque Deus sempre tem uma ideia mais sinistra pela frente para vir, irmão. Deus já está olhando e fala assim: sério que está corajoso assim? É. Sério. Fala para Jesus: Jesus, eu estou preparado, Senhor. Eu quero viver o centro da Tua vontade, Jesus. Eu quero experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Mesmo que isso me coloque em apuros, mesmo que isso me roube da zona de conforto, mesmo, Senhor, que a conta no começo demore para fechar, mesmo que não faça sentido para ninguém, se o Senhor falar que é porque é e acabou. Eu vou me posicionar em nome de Jesus. Amém. Você acabou de assistir uma palavra extraordinária do Mentoria de Vida. Mas eu tenho um convite para você que quer cavar mais fundo, que quer ainda mais longe. Nós temos a nossa escola de teologia, a escola Preach, e temos o Teologia com Paixão. Para você que quer conhecer Jesus e se apaixonar ainda mais por Ele, ter os seus pilares da fé ainda mais sólidos e sem perder o brilho nos olhos, o que é extremamente importante e é parte da nossa missão. Para ter mais informações e para você ser o nosso aluno, o aluno da nossa escola Preach, quem sabe um dia ser um dos nossos evangelistas, as informações estão também no link aqui abaixo da escola Preach. E eu espero você na nossa escola, caminhando junto com a gente. Fala, meu lindo! Minha linda!
coração, mas hoje eu estou gravando o Mentoria de Vida na minha cidade, na minha igreja. Eu estou em Joinville. Tem que respeitar. Meu Deus, sabe? Não tem. Eu vou falar uma coisa para vocês, não me leva a mal, mas eu amo viajar ao Brasil, mas voltar para casa, estar na minha cidade é a melhor coisa da vida. E hoje não tem como não passar um filme na nossa cabeça. Há 8 anos atrás, começou aqui, com 32 pessoas sentadas no chão, 5.000 pessoas que seguiam na época no YouTube. E hoje, 8 anos depois, nossa igreja está lotada de pessoas aqui. Nosso canal já são mais de 10.500.000 pessoas. E sabe, não tem a ver com a gente. Toda honra, toda glória e todo louvor é para Ele, é para Jesus. Então, hoje você está vivendo comigo um momento especial. E agora a gente começa o Mentoria de Vida. Lembra? Toda segunda tem uma palavra de Jesus para você no nosso canal, de esperança, de conforto, de direção. Mas quinta-feira é paulada. É sobre direcionamento, é sobre maturidade. E as palavras que você vai ouvir nessa série do Mentoria vão transformar a sua vida com Deus. Nas últimas 5 mensagens nós falamos sobre coisas que paralisam o nosso crescimento. Mas nessa série são coisas que aceleram a sua vida com Deus, a sua trajetória na presença dEle. Então se prepare. Lembrando que nós já não somos um canal do YouTube há muito tempo. Nós somos uma comunidade. E aliás, eu queria te convidar para fazer parte da comunidade do Mentoria de Vida. Tem um link aqui embaixo, um grupo de WhatsApp, onde você vai caminhar ainda mais perto da gente. E além disso, eu tenho um último recado para você, claro. Ah, meu Deus. Senhor, Joinville representou agora. Ativa o sininho, curte o vídeo, compartilha, comenta. Toda segunda uma mensagem aqui no canal. Toda quinta Mentoria de Vida. E se não for suficiente, de segunda a sexta no SBT, às 7h30 da manhã. Bom dia, Esperança. Amém? Então curte o vídeo, comenta, compartilha. Aleluia. E eu vou tentar não chorar agora, eu quero só pregar. Mas antes, último recado. Nosso devocional, o Oi Deus Sou Eu de Novo 2026, já é uma realidade. E a gente vai deixar o link para quem quiser na descrição desse vídeo também. Um devocional para você ter todos os 365 dias de 2026, uma palavra de Jesus para o seu coração. Então o link também está na descrição. E agora a gente vai para a mensagem. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 15, versículo de número 5 diz: Eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não conseguem fazer nada. Aleluia. Olha, o tema dessa mensagem é o segredo que transforma a sua vida com Deus. Eu não quero ser leviano naquilo que eu vou dizer agora, mas a maioria dos nossos problemas que nós vivemos na nossa vida é exatamente a ausência desse segredo como prática da nossa caminhada com o Senhor. Eu vou além. Todo mundo tem uma dúvida cruel: quando é que Deus está falando comigo e quando é a voz da minha cabeça? Por exemplo, se eu gravar uma mensagem dizendo: olha, você precisa viver a vontade de Deus para você, você precisa viver o plano de Deus para a sua história, as perguntas nos comentários são as mesmas. Mas como eu vou saber quando é a voz de Deus e quando é a voz da minha cabeça? Todo mundo que toma uma decisão errada na vida,
Alguém vai dizer, mas você sabia se era da vontade de Deus viver o que você estava vivendo? E todas as pessoas vão dizer a mesma coisa. Mas como que eu sei quando é a voz de Deus e quando é a voz da minha cabeça? Você casa errado, se relaciona errado, abre negócios com pessoas erradas, entra em sociedades que não poderia, toma decisões precipitadas e entra numa furada por semana. Sai de casa na hora que não era para sair, vive realidades que não era para estar vivendo, simplesmente porque você vive longe da voz de Deus. E essa é a loucura de tudo, porque tem pessoas que conseguem viver essa carência mesmo morando dentro da igreja. Tem pessoas que conseguem viver essa carência mesmo vivendo na presença de Deus. E quando eu digo viver na presença de Deus, é quem aparentemente construiu uma rotina extraordinária com Cristo. Veja, o segredo ele é claro. Eu acredito que tudo que eu falei já leva para uma palavra. O segredo é relacionamento com Jesus. O nosso segredo maior da vida com Deus é justamente conhecer Ele de uma maneira que meia palavra se torna um texto completo no nosso coração. Que um sussurrar nos nossos ouvidos se torne a resposta clara que a gente precisa. Mas isso, é óbvio, dependerá do nível de relacionamento que você tem com Jesus. E eu me lembro de algo que ouvi durante muito tempo do meu pai, e que inclusive gravei em uma das mensagens alguns dias atrás. Meu pai dizia para mim, filho, eu tinha um Uno 2001, quando eu tinha 19 anos, e que vivia na reserva. E meu pai dizia para mim, filho, para de andar com o carro na reserva, que uma hora a bomba de combustível vai queimar. Meu pai era profeta. Um dia a bomba de combustível queimou e eu fiquei na estrada. Só que eu não fiquei na estrada só quando a bomba de combustível queimou. Eu fiquei na estrada milhares de vezes quando achava que o combustível ia dar. Só quem aqui já deixou a gasolina acabar, levante a mão. Isso é o atestado máximo da pobreza do ser humano. Irmão, todo mundo, aliás, tem os ricos que deixam porque, não vi. Mas a maioria é porque a gente administra com pouco. E quando a gente ia no posto de combustível, não sei se você lembra disso aí, você lembra que era assim ou não? Que o frentista nos humilhava. Ele falava completa e você dizia... Você tirava um pouquinho de dinheiro do bolso, colocava na mão dele. E aí, bom, eu já abasteci R$2. E aí o rapaz colocou, deu só um... dentro do tanque. Deu 1,96, ele falou que é troco. Estava pouco mal a minha situação. E eu falei, não, completa. Irmão, parece brincadeira, mas com Deus é a mesma coisa. A gente quer viver coisas incríveis com Deus, mas o nosso relacionamento com Ele sempre está na reserva. A gente vive poucas experiências, e as experiências que a gente vive não nos alimentam por muito tempo. A gente entendeu pela palavra no que Jesus está dizendo. Ei, eu sou a oliveira. Se vocês estiverem em mim, eu vou estar em vocês, e vocês darão frutos. Olha que loucura, Jesus está dizendo para mim e para você que se nós estivermos nele, nós daremos frutos que virão daquilo que ele é. Agora, quando nós não estamos nele, nós estamos caídos no chão, nós estamos secos. Ou seja, para além de não dar frutos, nós não sabemos aquilo que ele está gerando, nós não temos conexão com aquilo que ele está entregando, nós não temos conexão nenhuma com ele. E essa é a parada. Nós vivemos uma realidade com Deus que queremos ter milagres, queremos ter prosperidade, queremos ter respostas, queremos tudo dele, mas não temos nada conectado nele. Veja, pensa o seguinte: se esse exemplo serve, que é o que Jesus está dizendo, da oliveira, do ramo, quando você entende que se você precisar dar fruto, você precisa estar conectado nele, na ausência de relacionamento, você está longe dele. A pergunta que não quer calar, e aqui eu preciso ser sincero com você: se eu mudar a minha rotina com Deus, eu aumento o meu relacionamento com Ele, sim ou não? Parece lógico, não é lógico? Sim, é óbvio que sim. Mas não é. E esse é o problema. E eu vou te dizer o porquê. Nós entendemos que quando somos, de fato, temos um relacionamento com Jesus, nós somos guiados por aquilo que Ele fala, pela voz dEle. A voz dEle é o norte da nossa caminhada. Eu mesmo poderia contar centenas de testemunhos para você, de coisas que vivi fora da vontade de Deus e sofri consequências, e de coisas que eu me livrei, porque na hora certa Deus falou comigo e eu consegui fugir pela minha vida.
Eu já sei exatamente isso. E eu sei por conta do relacionamento. Então hoje não é necessário muita coisa. Poucos sinais já deixam claro aquilo que Deus deseja. É como um homem e uma mulher. Quanto mais tempo nós nos relacionamos com a nossa esposa, quem é casado aqui diga amém. Tem que ser feliz esse amém. Aleluia. Quem é casado diga amém. Bom, vai ter muita gente assistindo depois e que está pensando, será que eu caso? Aí esse amém embaixo dá um... Senhor, será que é isso que o Senhor quer para mim, quem é casado? Foi diminuindo a porcentagem, eu estou até mais preocupado agora. Mas brincadeiras à parte, quem é casado sabe. Você olha para sua esposa e ela não fala nada, mas o olhar dela disse tudo. E nem sempre é bom. Nem sempre é profético para o futuro. Às vezes é só uma lambada com o olhar. Você já sabe que alguma coisa deu errado. Agora, entenda bem. Relacionamento é construído de uma maneira aonde, para que eu alcance esse nível de intimidade, algumas coisas em mim precisam ser mudadas. Você já vai entender. Então significa que não é só o tempo que eu converso, é o que eu me deixo moldar para que o relacionamento se afine. Eu vou melhorar. Não significa que se você fazer o devocional, se você ler a Bíblia todo dia, se você não faltar culto, que você vai ter intimidade com Deus. Porque se você não permitir com que a verdade que entra domine o teu coração e transforme a sua vida, você vai viver a vida inteira acreditando ser íntimo de Deus e você não tem nenhum tipo de intimidade com Ele. Porque tem áreas da sua vida que Ele nunca pôde acessar, porque você nunca deixou. Todo mundo vai entender exatamente o que eu vou dizer aqui agora. Você descobre quando um amigo seu é íntimo de verdade, quando ele conta para você por primeiro aquilo que vai demorar meses para contar para alguém. Eu vou melhorar. Você sabe de fato quando alguém é íntimo de Deus, quando antes de alguém... Ai meu Deus, vai dar uma pesadinha aqui agora. Quando antes de alguém denunciar o que você esconde, você apresenta para ele o que está carregando. Então eu não poderia deixar de falar isso aqui para você. Não é sobre uma rotina perfeita. Rotinas perfeitas não geram intimidade, geram tempo. Mas o que gera intimidade é quando você percebe que a voz que vem quer transformar você de verdade de dentro para fora. Então para você ser íntimo de fato de Deus, é quando Deus tem acesso a todas as áreas da sua vida e nada está escondido dele. Sabe qual é a realidade nossa? A gente quer ter intimidade com Deus no devocional, mas não quer que Deus tenha intimidade aonde a gente trabalha. A gente quer dar acesso a Deus na nossa manhã, mas a gente não quer dar acesso a Deus na nossa rotina de trabalho. Nós queremos que Deus tenha acesso a nós dentro da igreja, mas nós não queremos que Ele acesse a gente dentro da nossa casa. Ou seja, é uma intimidade limitada a lugares que aonde eu consigo me moldar e parecer alguém, eu deixo Ele acessar. Mas lugares que eu deveria ter sido transformado, eu ainda não, permitir. E é por isso que a gente às vezes acreditava que deveria estar em outro nível com Deus e a nossa vida ainda está no mesmo lugar. Eu poderia falar, olha, eu quero crescer espiritualmente, eu quero avançar. E aí a pergunta para você é o quão disposto você está com que Deus transforme você de fato de dentro para fora. Eu vou ser sincero com você. Eu sou cobrado muito por muitas pessoas. David, você viu fulano de tal que assiste as tuas mensagens, mas a vida dele não mudou? Você já viu aquela pessoa que é famosa, vê você, por que a vida dela não muda? Pois é, também queria saber. A mensagem está sendo pregada, a verdade do evangelho é clara. Só que aí que está, o prejuízo é justamente da pessoa que ouve a verdade completa e escolhe 1% dela para ser parte da sua vida. Intimidade é acesso total. Intimidade é acesso completo. Intimidade não há nenhuma barreira aonde Jesus não possa entrar. Não há nenhum espaço onde Ele não possa acessar dentro do nosso coração e da nossa vida. E é sobre isso a mentoria de vida de hoje. Se você quer ter um aceleramento na sua vida espiritual, se você quer ter um crescimento espiritual de verdade, você precisa deixar Ele acessar todas as áreas da sua vida. Portas trancadas que você não abre, janelas fechadas que você não deixa Ele abrir. É como se você dissesse, Jesus, eu quero ser teu amigo, mas tem coisas que eu ainda não posso deixar você ver. E eu queria que você soubesse, lindo, que para Ele ver não precisa de intimidade. Ele sabe de tudo, exatamente de tudo antes de você falar.
Mas para Ele mexer, Ele vai ter que precisar. Não é nem sobre precisar, é você vai ter que deixar Ele entrar. Sabe, eu queria ter ouvido essa mensagem quando eu era mais jovem. Na minha cabeça, algumas coisas Jesus não precisava se envolver. Na minha cabeça, algumas coisas não era necessário ter a intervenção dEle. Até o dia que eu descobri que Jesus não queria acesso apenas a uma área da minha vida, mas Jesus queria o acesso completo, para tocar em todas as áreas, para mexer em todas as áreas, até aquelas que eu não queria que ninguém soubesse. Eu precisava que Ele tivesse acesso. E no fim é exatamente isso. Você pode viver algo extraordinário na sua rotina e mesmo assim não ter intimidade nenhuma com Cristo. Você pode não faltar cultos, você vive aqui, não adianta. Você pode assistir mensagem segunda, quinta, você pode assistir tudo, zerar o canal do YouTube. Se você não deixar Jesus entrar de fato dentro de você, nada vai acontecer. E aqui eu termino dizendo o que de fato é esse segredo. O segredo é acesso total. Acesso total. A oração de hoje não é: Jesus, eu quero viver algo novo. Jesus, eu quero casar. Jesus, eu quero conquistar tal coisa. Não é: Jesus, hoje eu quero que o Senhor tenha acesso total. Porque é aí que mora a grande parte boa da história. É que quanto mais Ele te governa, mais dele você conhece. Quanto mais Ele te domina, mais dele você entende. Quanto mais Ele entra, mais deles você vai sentir na pele. Escuta bem o que eu vou dizer. Você vai sentir na pele. E aí, meu lindo, vai levantar algum profeta. Você vai saber se é de Deus antes de a boca se abrir. Não melhorou, eu vou melhorar. Você vai receber propostas e você vai saber que é cilada antes de cair. Vai aparecer a pretendente, o pretendente. E antes de o laço se armar, ele já será desfeito. Porque aquilo que vai estar dentro de você, porque a intimidade que você tem com Deus é tão grande, é tão sobrenatural, que nada mais vai conseguir enganar você, roubar você. E aí, lindo, a gente entra na fase da vida aonde as coisas ficam claras mesmo quando para todo mundo está escuro. Ele acessa uma parte da nossa vida e Ele resolve. Ele acessa outra parte da nossa vida e Ele resolve. Ele entra em outra área da nossa vida e Ele resolve de novo. Anos de terapia não encontraram um problema, Ele entrou, resolveu. Anos de psicólogo não acharam o que acontecia, Ele entrou, resolveu. O seu casamento estava uma bagunça, terapia de tudo quanto é lado, Ele entrou, resolveu. E quanto mais acesso Ele tem, mais coisas são colocadas no devido lugar. Quanto mais vida com Ele você tem, mais claro a vida fica para você. E aqui eu concluo dizendo: se eu entendo que o segredo é estar nele, me lembro do que é uma árvore de fato. Na frente da nossa associação nós colocamos uma oliveira. Oliveira é um símbolo muito poderoso da palavra de Deus. E aqui a palavra está dizendo que Cristo é a videira. São coisas distintas. Um gera a azeitona, que vai gerar o azeite, que significa unção. A videira não, a videira vai gerar a uva, e a uva vai gerar o vinho. Agora, escuta que isso aqui é maravilhoso. Azeite significa unção. Azeite, quanto mais novo, melhor. Agora o vinho não. O vinho, quanto mais velho, melhor. Vou falar só uma coisa e você reage como quiser. Quanto mais tempo com Deus você passar, quanto mais vida com Deus você tiver, quanto mais tempo de relacionamento com Ele você nutrir, melhor vai ficar. Algumas coisas o tempo destrói. O relacionamento com Deus, quanto mais tempo, melhor fica. Não, vai melhorar. Quanto mais dias na presença de Deus você vai passando, quanto mais tempo de oração você dedica, quanto mais vida com Deus você tem, melhor vai ficando a sua vida com Ele.
Eu preciso ser mais claro com você. Eu tô casado com a minha esposa há 14 anos. Eu vou falar uma parada para você do fundo do meu coração. Eu estava dizendo para ela hoje antes de vir para a gravação. Eu queria que você se enxergasse através dos meus olhos, que aí você conseguiria saber o quanto eu amo você de verdade. Eu vou falar uma coisa para você com Jesus. Eu conheci Jesus em abril de 2009 de verdade. Ele entrou na minha vida de uma maneira sobrenatural no dia que todo mundo abandonou, no dia onde não tinha ninguém para estender a mão. Ele estava lá na hora difícil, era Ele que estava lá. E eu não posso dizer para você que amo Jesus como amava no dia 23 de abril de 2009. Hoje eu amo muito mais. Não, você não valorizou, eu vou falar de novo. Hoje eu amo muito mais. Hoje Ele tem muito mais de mim do que tinha dia 23 de abril de 2009. Hoje eu não tenho só uma parte da minha vida na mão dele. Hoje todas as áreas da minha vida são dele. E a cada dia que passa, mais Ele tem acesso. Sabe por quê? Porque eu tenho uma coleção de testemunhos para colocar hoje para você. É o que Jó 42:2 diz. Antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Eu quero declarar sobre a sua vida que o seu relacionamento com Jesus será tão extraordinário, mas tão poderoso, tão incrível. E algumas coisas que antes eram necessárias não serão mais necessárias. Como assim, Dave? Bom, você vai se satisfazer na presença dele no seu secreto. Você vai amar a presença dele na comunhão da igreja. Mas você não vai precisar mais de tanta coisa como antes. Lembra quando estava no começo da vida? Eu vou falar como se você já tivesse 10 anos para frente, onde tudo precisava de um sinal. Lembra quando você era imaturo, que tinha que um raio cair do céu, uma luz piscar? Aqui não tem ninguém assim, mas tem gente que diz: Deus, fala comigo agora. Se o Senhor não falar é porque o Senhor não me ama. Lembra disso? Bom, daqui a algum tempo você não vai precisar de mais nada disso. Você vai saber o que Deus quer de dentro para fora, não de fora para dentro. Porque a videira está dentro de você. Você é parte da videira. O fruto que está nascendo em você não partiu de você, mas partiu da videira. Você está enxertado nela. Você está olhando o que ela enxerga, você está sentindo o que ela sente. O ambiente que não serve para você, você sente. Aquilo que não é para você, você já sabe, porque a videira está dentro de você. Você está enxertado nela. Então, eu poderia dizer para você hoje de maneira assim, bem inteligente, falar: olha, podia fazer uma propaganda sinistra do devocional. De falar para ele: não, se você lê o devocional, não adianta nada. Não é sobre o que você lê, não é sobre o que você ouve, é sobre o quanto de acesso você dá para ele. Só você pensar. O que Jesus pode acessar dentro de você e o que você ainda não deixou ele entrar? Qual área da vida ele é parte? É só quando o cerco aperta? Você já entendeu que ele precisa estar em todas as áreas da sua vida? Eu já compreendi pelo tempo que vivi que ainda tenho muito para conhecer dele. Mas o tanto que já sei é suficiente para dizer para você: a cada dia que passa, melhora. Quanto mais você o conhece, melhor o relacionamento fica. Quanto mais vida com ele você tem, mais você quer. Quanto mais você descobre do amor e da misericórdia dele, mais você quer, sabe? Quanto mais você o conhece, melhor fica. Porque na vida não é assim. Tem gente que quanto mais você conhece, pior fica. Já viu? Tem gente que era maravilhoso até você conversar por 1 hora. Depois que você conversou, a frustração tomou conta do teu coração. Jesus não. Cada dia que você passa com ele, melhor fica. A cada área da sua vida que você deixa ele acessar, melhor fica. Então hoje, nossa oração é: Jesus, o Senhor tem acesso total e ilimitado. Eu quero te conhecer ainda mais. E Jesus só quer que você deixe ele entrar ainda mais fundo dentro do seu coração, da sua vida. Então eu vou
terminar essa mensagem da maneira certa e já de primeira. 2 perguntas, uma resposta. Não tem como terminar de outra maneira. Para você que nunca entregou a sua vida para Jesus, chega de deixar a porta trancada do seu coração. Vive tudo olhando para aquilo que está todo mundo vivendo, mas nada dentro de você ainda aconteceu. Ou melhor, você já viveu o começo de um relacionamento, mas se frustrou no caminho porque colocou expectativa em lugares errados, pessoas erradas, e confundiu as coisas e se afastou dele. Mas hoje você veio aqui, você está nesse vídeo porque você veio por uma palavra, segredo. Não era nem sobre Deus, era sobre o segredo, porque você é curioso. Mas de fato a nossa vida só muda quando Ele entra de fato dentro de nós de verdade. A palavra diz: eis que eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Mas dentro dessa morada não haverá portas trancadas, não haverá passagens secretas. Ele terá acesso completo. 2 perguntas, uma resposta. Para você que nunca tomou essa decisão de deixar Ele entrar, de reconhecer que foi por você. 2ª pergunta, para você que já viveu, mas acabou todo o relacionamento, foi para longe, está aqui dentro ou parou nesse vídeo por um acaso. Hoje é o dia de você voltar, de reconsiderar, de devolver as chaves para Ele, dizer: Jesus, tentei sozinho, mas não deu nada certo, estou mais perdido que cego em tiroteio. Faz de novo. 2 perguntas, uma resposta. Se a sua resposta for sim, você que está aqui, você vai levantar a mão. E você que está aí na internet, você não vai levantar a mão, tu vai ficar estranho no Uber. Dependendo do lugar que você está, vai ficar estranho. Mas você vai orar comigo uma oração, palavra após palavra. E no amém a gente vai fazer a maior festa. E você que está aqui vai fazer a maior festa da história, porque tem que pagar a conta de quem não vai poder gritar onde estiver agora. Se você quer tomar essa decisão, no 3, levante a mão. 1, 2, 3. Não, muita gente. Não, muita gente, alguém entendeu errado. Não, nós fizemos, é uma gravação. Não, vai virar encontro de desviado de Joinville. Não, irmão, deixa eu melhorar então. Eu não estou convidando você para uma vida perfeita. Eu estou convidando você para a morte. Deu uma piorada, não deu? Você, como assim? Exatamente. Quando você entende que o relacionamento com Jesus em algum momento vai anular quem você pensa que é. O Evangelho é porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se você é um ramo e Ele é a videira, não é você que define o fruto que sai. O fruto vem dele, o fruto é dele. Então quando o Evangelho é de verdade, não é o que você quer, é o que Ele quer. Não é aonde você vai, é aonde Ele deixa você ir. A palavra dele te domina, a palavra dele te governa. E entenda, o melhor de Deus é muito melhor do que o que você tem para a sua história. Então pense bem, não estou convidando ninguém para uma vida perfeita. As tretas vão continuar acontecendo, vai ter chuva, vai ter tempestade, mas quem está na videira permanece de pé no dia difícil. Quem está na videira não seca porque está nele. Ele não desampara. Eu vou melhor. O Evangelho é: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ah, mas eu tinha vontade de dar maçã como fruto. A videira já decidiu o fruto que vai dar antes de você tomar qualquer decisão. Porque aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. Vou perguntar de novo. É uma boa hora para mudar de opinião. Porque às vezes você está louco para dizer um sim porque está emocionado. Mas eu prefiro que você tenha caráter do que esteja emocionado, porque a decisão que você toma hoje não faz sentido amanhã você esquecer. Tortinha de climão, alguém quer um pedaço? Vou perguntar de novo. Se a sua decisão for sim, você não vai levantar a mão, você vai ficar de pé. Por quê? Porque eu quero mesmo. Eu que estou pregando. A dinâmica é essa. Você vai fazer prova contra você.
porque hoje vai começar a melhor e a maior estação da sua vida. Você estava caído no chão, você estava longe da videira, mas agora você vai estar enxertado nele. E eu não dou 2 meses para você começar a dar frutos extraordinários. Eu não dou mais de não, irmão, vai começar uma nova estação na sua vida. Eu vou perguntar: 1, 2, 3. Pode ficar de pé quem está tomando a decisão. Repita comigo palavra após palavra. Se você está tomando essa decisão pela internet, você vai comentar aqui que você tomou essa decisão. Você pode entrar no nosso aplicativo, ser discipulado por lá e encontrar um lugar para ser parte. Mas para você que está aqui, feche os teus olhos. Você vai orar comigo uma oração palavra após palavra. E no amém a gente vai fazer a maior festa que esse lugar já viu. Quanto mais você conhece, mais você o ama. Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua, em nome de Jesus. Amém. Você acabou de assistir uma palavra extraordinária do Mentoria de Vida. Mas eu tenho um convite para você que quer cavar mais fundo, que quer ainda mais longe. Nós temos a nossa escola de teologia, a escola Preach, e temos o Teologia com Paixão. Para você que quer conhecer Jesus e se apaixonar ainda mais por Ele, ter os seus pilares da fé ainda mais sólidos e sem perder o brilho nos olhos, o que é extremamente importante e é parte da nossa missão. Para ter mais informações e para você ser o nosso aluno, o aluno da nossa escola Preach, quem sabe um dia ser um dos nossos evangelistas, as informações estão também no link aqui abaixo da escola Preach. E eu espero você na nossa escola, caminhando junto com a gente.